Graça a paz, meus irmãos. Vamos estarmos juntos para meditarmos na palavra do Senhor. Eu queria pensar com você num texto que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 16 e verso 17, que nos fala assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O Senhor deu uma ordem direta a Adão, dizendo que ele poderia comer livremente de todos os frutos que eram produzidos ali no jardim do Éden. No entanto, se ele comesse o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente ele morreria. Aí quando nós lemos o capítulo 3 de Gênesis, nós encontramos Eva conversando com a serpente, no caso ali Satanás, e Satanás diz que o Senhor estava mentindo, que não era bem assim, que se eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles seriam iguais a Deus. Por isso que o Senhor não queria que eles comessem. Eva então olha para aquele fruto, come e dá para o seu esposo. Adão também come. E nesse momento que eles comem deste fruto, diz que os olhos deles se abrem então. Ou seja, o pecado passou a fazer parte do coração dos nossos primeiros pais. E com tudo isso nós encontramos o primeiro suicídio. Porque o Senhor diz assim: no dia que dela comeres, certamente morrerás. E eles comeram, então eles morreram. Primeiro foi a morte espiritual. E segundo, posteriormente veio a morte física. Então, o primeiro suicídio da Bíblia nós encontramos pelos nossos primeiros pais. Houve o primeiro suicídio. E com isso, o caos tomou o coração do ser humano. Mas não foi só o homem que sofreu consequências do pecado. A Bíblia nos fala no capítulo 3 de Gênesis, também, no verso 17 e 18, o Senhor diz para Adão assim: maldita é a terra por causa de ti. Ou seja, o cosmos que estava organizado se tornou um caos. Tanto que a palavra cosmos quer dizer ordem, conveniência, organização. Então o contrário de cosmos é o caos. Tanto que a palavra cosmético vem de cosmos, ou seja, de organização, de algo bem feito, algo que tenha uma boa aparência. Por isso que quando as mulheres, muitas vezes elas se olham no espelho, elas passam cosméticos, ou seja, para tapar ou esconder, segundo elas, as irregularidades, muitas vezes, do rosto. E os homens, por sua vez, a humanidade como um todo, também tem usado seus cosméticos, tentando tapar a feiura do pecado. E qual as coisas que eles utilizam? Com os meios utilizados, quais são os cosméticos utilizados para tapar, vamos dizer assim, esta feiura que é colocado no cadáver, porque o homem sem Deus está morto espiritualmente. E geralmente eles usam o quê? Boas obras, a justiça própria. Só que, segundo Isaías capítulo 64, verso 6, nada disso resolve. Lá em Isaías diz assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Ou seja, por mais que o homem faça, por mais que o homem tente esconder a sua feiura, ou tenta maquiar um cadáver, ele continua morto, ele continua em pecado, ele está em estado de decomposição, está apodrecido, está morto, literalmente. Então, nós vemos que o homem, diante disso tudo, no momento que ele pecou, ele passou a ficar debaixo da ira de Deus. Então, todo aquele que não tem Cristo Jesus como seu salvador pessoal, este homem ou esta pessoa está debaixo da ira do Senhor. Tanto que lá em Efésios capítulo 2, verso 1, até o verso 3, o apóstolo Paulo diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, no caso aqui Satanás, e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, o homem que não tem o Senhor Jesus Cristo como seu salvador pessoal,
A pessoa que não tem Cristo Jesus como seu Senhor, este é filho da ira. Ele está debaixo da ira de Deus. Ou seja, está morto em delitos e em pecados. Mas no momento que o Senhor entrou com provisão através de Jesus Cristo, nós alcançamos a vida eterna. Por isso que, por mais que o homem faça, a sua feiura sempre será exposta aos olhos de Deus. Podemos enganar os homens, outras pessoas podemos enganar através de nossas boas obras, da nossa justiça própria. Tudo isso pode ter uma aparência, vamos dizer assim, de coisas boas, mas aos olhos de Deus isso não convence. Então, no momento que o homem pecou, ou seja, no momento que o pecado original entra no mundo e desencadeia para toda a humanidade, tudo aquilo que, devido ao pecado, começou a causar um desajuste na sociedade como um todo. E pelo menos a humanidade tem sofrido duas coisas que têm causado um grande estrago na vida da pessoa. A primeira delas é a idolatria. E a segunda, que procede da idolatria à perversão sexual. Então o pecado gerou no coração do homem a idolatria, porque no momento que ele disse, eu quero ser independente de Deus, eu posso me tornar uma pessoa independente, ele vai colocar uma outra divindade no seu coração, ainda que seja ele mesmo. E por sua vez, no momento que eu tenho uma distorção, uma visão distorcida de Deus, eu também vou ter uma visão distorcida em relação ao sexo. Essa é a grande realidade. Então eu quero pensar com você exatamente sobre isso, sobre essa questão da idolatria e as consequências da idolatria, que é a perversão sexual. Uma palavra simples, né? Uma definição simples de idolatria. Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus no coração da pessoa. Então tudo aquilo que toma o lugar de Deus no coração de alguém é uma idolatria. Idolatria não é se prostrar diante de uma entidade, diante de uma imagem de escultura. Tanto que Jesus falou que nós não podemos servir a dois senhores. Ele não está falando de uma entidade ali, de uma imagem de escultura. Ele está falando que nós não podemos servir a Deus e, ao mesmo tempo, servir às riquezas ou a Mamon. Então, nós não podemos servir a esse desejo insaciável de adquirir coisas. Nós temos que depender do Senhor. Isso é idolatria. Então, o dinheiro se torna uma idolatria. A ânsia pela riqueza se torna uma idolatria. Tanto que Jesus, ele dá esse alerta, e o apóstolo Paulo praticamente repete a mesma coisa, quando ele diz que aqueles que desejam ficar ricos se transpassam com muitas dores. Então ele mostra que a riqueza também, o anseio pela riqueza, também se torna um ídolo na vida das pessoas. O dinheiro se torna um ídolo. Então, muito mais do que uma divindade, vamos dizer assim, ou de uma estátua, né, de alguma coisa assim, de um objeto de gesso que muitas pessoas se prostram, também outras coisas podem tomar o lugar de Deus no coração do homem. Até o orgulho. Até essa questão da pessoa se achar melhor do que as outras, não passa também de idolatria. Mas é interessante que na Bíblia Católica tem um livro chamado Sabedoria. Esse livro de Sabedoria, no capítulo 14, fala a respeito da idolatria. E a forma como ele descreve é muito interessante, porque lá diz assim, livro de Sabedoria, eu até aconselho você ler, diz assim, tudo está numa confusão completa. Sangue, homicídio, furto, fraude, corrupção, deslealdade, revolta, perjúrio, perseguição dos bons, esquecimento dos benefícios, contaminação das almas, perversão dos sexos, instabilidade nas uniões, adultérios e impudicícias, porque o culto de inomináveis ídolos é o começo, a causa e o fim de todo mal. E diz mais, seus adeptos incitam o prazer até a loucura, ou fazem vaticínios falsos, ou vivem na injúria, ou, sem escrúpulo, juram falso, porque confiado em ídolos inanimados, esperam não ser punidos por má fé. Essa é a ideia que é passada nesse livro de Sabedoria em relação aos ídolos. Preste bem atenção quando ele diz assim, porque o culto de inomináveis ídolos é o começo, a causa,
e o fim de todo mal. O apóstolo Paulo, escrevendo também em Romanos capítulo 1, versos 22 e 23, ele diz praticamente a mesma coisa. Só que ele diz de uma forma muito mais resumida, mas ele fala a mesma coisa. A Bíblia já registra isso. Quando ele diz assim: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem de um homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Ou seja, o homem, no momento que ele peca, ele coloca no lugar de Deus coisas absurdas, mas se dizem sábios. Então, no momento que o homem pecou, ele, por ser um homem, uma pessoa religiosa, o homem ser uma pessoa religiosa, ele vai colocar outras divindades. Ou seja, quando o homem rejeita a verdade, eles abraçam o quê? A mentira. Quando rejeitam a direção do Espírito Santo, eles abraçam seus próprios caminhos, sua própria maneira de pensar, de agir, de analisar o mundo, ou seja, deixam de glorificar a Deus e passam a glorificar a si mesmo ou a glorificar a Satanás. É isso que tem ocorrido e, infelizmente, por causa disto, o homem está debaixo da ira de Deus, mais uma vez eu falo. No momento que o homem ele se afasta de Deus, lógico que, por ser religioso, ele vai criar sua própria religião, com suas próprias divindades, com seu próprio sistema de culto, com a sua maneira de analisar, avaliar e ver o mundo segundo os olhos que estão cegos e não segundo aqueles que veem a graça e a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Então, aquele que abraça a idolatria, isso está cego. Tanto está cego que a idolatria é algo tão danoso que os homens reduzem Deus a duas pernas, depois a quatro patas e finalmente rastejam sobre o ventre. E tudo isso estão dizendo que são sábios. Isso é idolatria. Quando que o homem abraça a idolatria, então ele tem uma visão distorcida de Deus, ele passa a ter também uma visão distorcida em relação ao sexo. Tanto que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, no verso 24 ao verso 27, que é uma continuidade do texto anterior que lemos, diz assim: por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. E ele dá continuidade dizendo: por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural contrário à natureza, e semelhantemente, também os homens, deixando o uso da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha do seu erro. Ou seja, a consequência da idolatria é a perversão sexual. Tanto que existe uma frase de um filósofo indiano que ele diz assim, que é algo até interessante, diz assim: não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade profundamente doente. Então, a idolatria, na verdade, ela causa uma doença no sentido de ter uma visão distorcida. John Stott, por sua vez, comentando a respeito desse texto de Romanos, ele diz assim: a história do mundo confirma que a tendência da idolatria é acabar em imoralidade. Uma falsa imagem de Deus leva a um falso conceito quanto ao sexo. O sexo ilícito leva à degradação das pessoas como seres humanos. O homem vai se afastando de Deus à medida que vai pecando. E à medida que vai se afastando de Deus, vai abraçando a idolatria. No momento que abraça a idolatria, ele tem uma visão distorcida a respeito do sexo. Eu não sei se você sabe, nos anos 90, era muito comum uma sigla chamada GLS, que era gays, lésbicas e simpatizantes. Os simpatizantes eram pessoas heterossexuais que abraçavam ou que defendiam a causa dos gays e das lésbicas. No entanto, à medida que o tempo foi passando, essa sigla ela foi tomando uma outra, vamos dizer assim, uma outra forma, né? Foi modificando essa sigla. Hoje já não é mais GLS, gays, lésbicas e simpatizantes, mas LGBTQI+. Então a sigla que
3 letras somente, gays, lésbicas, simpatizantes, passou agora a ser a GLGBTQI+. E o que eu vou falar aqui, mostrar aqui para você, eu peguei no próprio site dos LGBTs, né? Podemos dizer assim. No próprio site deles diz assim, o que é o L? Lésbicas, ou seja, mulheres que se sentem atraídas fisicamente por outras mulheres. Aí nós temos os gays, que são homens que se sentem atraídos fisicamente ou emocionalmente por outros homens. Aí nós temos os bissexuais, que são pessoas que sentem atração por ambos os sexos. Aí nós temos o transgênero, que são pessoas que não se identificam com o seu sexo biológico, podendo ser homem ou mulheres, que são chamados de transexuais. Aí nós temos o queer, segundo eles, pessoa que não se identifica com nenhum dos gêneros e não segue o padrão binário, feminino ou masculino, que, segundo eles, é imposto pela sociedade. Aí nós temos o I, que são os intersexuais, que são pessoas que nascem com características que não se enquadram, né, propriamente dito, aos gêneros feminino ou masculino, podendo ser relativas, né, a anomalias cromossômicas, harmônicas ou genital. Mas aí, por causa disso, tiver que colocar um mais, que a coisa perdeu o rumo. E esse mais engloba, então, todas as outras orientações sexuais, identidades e expressões de gênero. Aí que a coisa começa a ficar confusa em relação a essa perversão sexual. Porque nesse mais, nós observamos que começam a surgir outras coisas. Por exemplo, não sei se você já ouviu falar do transracial. O que é o transracial? Uma pessoa que é de uma raça, mas se vê e ele acha que é de outra raça. Ele não admite ou não assume a raça que ele nasceu. Se ele é negro, ele diz que ele é branco. Se ele é branco, ele diz que ele é negro. Se ele é branco, ele diz que ele é sei lá, oriental. Coisas assim. A coisa está perdendo rumo. Nós não temos só o transracial. Nós temos também o transdeficiente. São pessoas que se veem defeituosas ou infelizmente nascem num corpo saudável, graças a Deus, mas se veem como uma pessoa deficiente, como se tivesse um problema, né, no seu corpo. Tanto que tem uma pessoa que se via amputada. E o que ela fez? Ela tinha o braço, ela arrancou o seu braço para ficar como uma pessoa amputada, porque ela se via amputada. Teve uma mulher que se via como cega. Ela botou soda cáustica nos olhos porque ela se via como pessoa cega. Então você vê que a coisa vai perdendo rumo. Eu vi a história de um indivíduo que se botou um anúncio no jornal dizendo que ele era um transbebê. Ou seja, ele era um homem adulto que precisava de uma pessoa, de uma babá para cuidar dele. Ou seja, nós estamos caminhando a passos largos, né, podemos dizer assim, nesse mais aí, para transespécie. Porque surge tudo, serve tudo, engloba-se tudo, as pessoas abraçam tudo. Tudo começou com o quê? Com o pecado original. Depois veio a idolatria. E da idolatria veio, infelizmente, essa visão distorcida dos sexos. Essa visão distorcida de algo tão sublime que Deus criou, que é o macho e fêmea, homem e mulher. Por isso que nós olhamos tudo isso, a gente fica triste. A gente fica decepcionado com a situação, angustiado diante dessa situação. Nós olhamos tudo isso e ficamos questionando aonde isso tudo vai parar. Mas o pior de tudo isso é que muitos líderes cristãos estão apoiando essa causa. O pior de tudo isso é que muitos líderes cristãos, que deveriam ser voz profética na sociedade, pregando a respeito do pecado, mostrando que Jesus Cristo é aquele que transforma o homem, que traz vida, que traz uma nova realidade para a vida, muitos desses líderes cristãos, ou se dizem cristãos, estão apoiando essa causa. Estão fazendo, ou transformando, melhor dizendo, o cristianismo numa mesa de debates. Acho que nós podemos, então,
tolerar tudo isso, que nós devemos entender que os diferentes precisam ser aceitos com as suas diferenças e nós não podemos pregar a verdade, porque afinal de contas, se nós pregamos contra isso, nós somos homofóbicos, nós somos pessoas que nós não demonstramos amor, mas isso não é verdade. Em nome do amor, estão permitindo que o pecado permaneça. Em nome do amor, não estão pregando a verdade que liberta. Em nome de um amor falso, porque isso não é o amor de Deus, estão permitindo que as pessoas continuem nas suas práticas erradas, vivendo de uma forma errada e infelizmente caminhando de passos largos para o inferno e não indo para o céu. Então nós temos que tomar cuidado que esse movimento que se esforça, né, no sentido de que nós devemos ter novos diálogos, devemos lutar por um evangelho inclusivo, que nós devemos ter nos amoldar, né, ou nos aculturar diante de tudo isso que está acontecendo, isso não é evangelho bíblico. Isso não é a verdade que a Bíblia revela. Aliás, a Bíblia ela é muito enfática em relação a tudo isso. Lá em Efésios capítulo 5, verso 11, o apóstolo Paulo diz assim: e não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as. Lá em Tiago 4,4, o Senhor diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 15 e 16, ele diz algo semelhante. Ele diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Portanto, porque tudo que é do mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então a Bíblia nos mostra que, apesar dessa nova tendência no meio cristão, dizer que nós devemos ter novos diálogos, devemos ter uma mesa de debate, devemos abraçar e aceitar esse tipo de coisa, a Bíblia condena. Porque o próprio Jesus falou que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Os homens têm prazer no pecado e não nas coisas de Deus. O Espírito Santo ele transforma. Ele não permite isso porque ele é santo, santo, santo. Então nós temos que tomar muito cuidado. Então a luz ela não pode se envolver com as trevas. Não tem como, é impossível tal coisa. No entanto, estou tentando dizer que podemos sim ter um novo diálogo, uma sociedade que abrace a causa LGBTQI+, que nós podemos sim ter uma igreja inclusiva, e não há possibilidade, porque a Bíblia não permite tal coisa. E o argumento que eles sempre utilizam, mais uma vez eu repito, é o amor. Só que o amor de Deus não permite isso. O amor de Deus diz que o homem está morto em pecados, em delitos. O homem está morto e precisa de ressurreição, precisa de Jesus Cristo. Então, se você conhece algum líder religioso, algum líder se dizendo evangélico, algum pastor que prega esse tipo de coisa, dizendo que nós podemos sim ter e abraçar a causa LGBT, que nós podemos sim ter um novo diálogo, sentar à mesa e dialogar diante disso, você pode ter certeza, essa pessoa está longe de Deus. Prega um falso evangelho. Então, esse diálogo é uma falácia maligna. Esse diálogo não procede de Deus, mas procede das trevas. Deus não deixou sua igreja na terra para se entender com o mundo. Nós fomos colocados nessa terra para sermos sal e luz deste mundo, e não ter um diálogo com o mundo. Nunca foi isso, Deus nunca permitiu tal coisa. Deus veio ao mundo mediante Jesus Cristo para trazer uma mensagem de transformação, de salvação. Mas para isso nós temos que nos igualar ou abraçar a sua vontade e abraçar aquilo que ele deixou registrado na sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. E não dar ouvidos à voz de Satanás, como Adão e Eva deram ouvidos lá no Jardim do Éden. E a consequência foi o pecado, a consequência foi a morte. Então nós temos que tomar muito cuidado. A luz ela não comunga com as trevas. A luz ela tem que revelar o pecado e não esconder o pecado. Por isso que a verdadeira igreja é a noiva do Cordeiro e ela se preserva santa e irrepreensível. Uma igreja que não é sal e luz, infelizmente, essa igreja ela não é a noiva de Cristo. Essa igreja, na verdade, ela é amante do diabo. Então nós temos que tomar cuidado, que nós como igreja
devemos fazer a diferença, pregando uma mensagem transformadora, uma mensagem restauradora. A consequência do pecado foi a morte espiritual, a morte física. Com a morte espiritual veio a idolatria. Com a idolatria veio a perversão sexual. E com isso, nós estamos vivenciando hoje esse caos que nós estamos encontrando no mundo. Que nós, como igreja, sejamos voz profética, voz de Deus, falando ao mundo que Deus é poderoso para transformar a vida do homem e que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida.